Boa noite, queridos irmãos do Distrito do Jardim Novo Mundo, bem-vindos. Estamos aqui essa noite com um pouco de tristeza no coração, mas sabendo que para Jesus não há barreiras. E nós estamos aqui para mais um culto evangelístico desse domingo. E para nós darmos início, nós queremos cantar o hino 16, A Deus demos glória. Pai querido, em nome de Jesus, Deus, não é as circunstâncias que desejaríamos estar, mas sabemos que para o Senhor não há barreiras, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E por favor, Deus querido, que através de tudo que for proposto aqui nessa noite, que por favor, o Teu maravilhoso Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que nos convence, que nos ajuda nas nossas dificuldades aqui nessa terra, possa, Deus querido, essas palavras e tudo que aqui for cantado, dito, possa ultrapassar, Deus querido, essa tela e possa chegar ao coração de cada um dos nossos queridos irmãos e amigos que estarão ouvindo. Rogamos em nome de Jesus, ó Pai, essa bênção do Senhor nesta noite. Amém. forte voz
fez o caos virar jardim. A tua doce voz fez o morto ressurgir. Faz soar a mesma voz em mim. Enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me, Senhor, de tua voz. Num verso então expresso o meu amor ao Criador. Num gesto então confesso que Cristo é o meu Salvador. Em cada passo novo vou cantar. Enche-me, Senhor, de tua voz. 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 Em cada passo que eu andar, firmado eu estarei. E quando tudo aqui passar, no céu, Senhor, verei. Enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me, Senhor, de tua voz. Em cada passo que eu andar, firmado eu estarei. E quando tudo aqui passar, no céu, Senhor, verei. No céu, Senhor, verei. Boa noite, meus queridos irmãos do Novo Mundo, do Distrito do Novo Mundo. Meu nome é Walter, sou ancião na igreja do setor sul aqui em Goiânia e fui convidado para passar a mensagem a vocês nesta noite. Pegue a sua Bíblia e abra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Você deve conhecer bastante o verso que nós vamos analisar nesta noite. Filipenses 4, no verso 13, nós lemos: tudo posso naquele que me fortalece. Esse talvez seja um dos versos mais conhecidos de toda a Bíblia e também um dos mais incompreendidos dentro da fé cristã. Porque muitas pessoas veem nesse texto uma espécie de amuleto evangélico.
É muito comum, e talvez você mesmo tenha em casa, um quadro com esse verso gravado. É um verso que as pessoas utilizam quando vão fazer alguma espécie de empreendimento, algum negócio novo, algum plano em que eles querem e pedem a bênção de Deus. E na mente popular, tudo posso naquele que me fortalece, significa que Deus dá uma carta branca às pessoas, de tal forma que não importa o que você planeje, o que você faça em sua vida, se você se guiar por Filipenses 4, verso 13, tudo irá bem. Tudo será bem sucedido em sua vida e tudo ocorrerá da melhor maneira possível pela bênção de Deus. Porque, afinal de contas, nós podemos todas as coisas em Jesus, aquele que nos fortalece. Mas será que é esse mesmo sentido que o verso traz para nós? Vamos olhar o contexto desse verso na Bíblia. Vá, por favor, ao verso 10. Filipenses 4, verso 10. Aqui nós encontramos: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Nesse texto, nós lemos Paulo agradecendo os esforços, os benefícios que a igreja de Filipos fez em favor dele. Se você não se lembra da história, lá em Atos, em uma das viagens missionárias de Paulo, ele acaba em uma cidade chamada Filipos, onde encontra uma mulher chamada Lídia e ali prega o evangelho para ela. Devido a alguns problemas que aconteceram, devido à expulsão de demônios de uma garota que trazia muito recurso financeiro aos comerciantes daquela cidade, Paulo acaba sendo preso e passa uma noite na cadeia. Mas ali, ele então converte o carcereiro daquele lugar. Ele volta à cidade, continua pregando o evangelho, e em Filipos nasce uma próspera e saudável igreja. Como Paulo ficava pouco tempo em cada lugar, ele partiu em viagem para levar o evangelho a mais lugares pelo mundo romano daquela ocasião. E quando ele escreve isso aqui, em Filipenses 4, verso 10, nós temos uma igreja muito próspera, muito saudável, e que tinha muita consideração, muita gratidão no coração em favor de seu pai espiritual. Nós não sabemos quando e onde exatamente a carta aos Filipenses foi escrita, mas tudo indica que Paulo aqui está por volta do ano 50 depois de Cristo, em uma cadeia em Roma. Filipenses é uma carta escrita por Paulo durante a sua estadia na prisão em Roma. Tudo leva a crer dessa maneira. E os filipenses então mandam um membro daquela igreja, Epafrodito, para levar alguns benefícios, algumas ofertas em dinheiro para Paulo. E também para mostrar a gratidão por aquele homem. E então Paulo manda de volta Epafrodito àquela igreja com esta carta, para ser lida por aquelas pessoas. A igreja era muito saudável, a igreja era muito forte e próspera, mas havia um problema acontecendo ali. As pessoas estavam um pouco angustiadas, ansiosas, sem saber como viver a vida cristã. Os problemas, as dificuldades da vida estavam roubando a paz, roubando a alegria no coração e mente daqueles homens e mulheres na igreja de Filipos. E é por isso que ele fala aqui, no verso 10, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, ele continua dizendo, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Por que Paulo fala isso? Devido às circunstâncias daquela época, e devido também ao fato de Paulo estar cada vez em um lugar e em outro lugar diferentes, os filipenses não podiam mostrar gratidão, enviar a oferta para ele. Mas, naquele momento, eles conseguiram fazer. Eles queriam fazer isso antes, mas não conseguiram. Agora, enviando o crente Epafrodito, eles conseguem. E então, juntamente com aquele homem, Paulo devolve essa carta aos membros daquela igreja e ensina a eles como viver a vida cristã. Em casa, durante a semana,
leia o capítulo 4 de Filipenses. É um capítulo muito bonito, onde Paulo fala para as pessoas se alegrarem. E ele repete isso. Essa é uma carta da alegria. Ele fala no verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E então ele continua dizendo, não fiquem ansiosos por nada. Levem seus pedidos, suas preocupações até Deus. E deixe que a paz de Deus e a alegria de Deus inunde o coração e a mente de vocês. Esse é o contexto aqui. Um homem na cadeia, enfrentando dificuldades, manda uma mensagem para que as pessoas também em dificuldade, lá na igreja em que eles se encontram, tenham alegria e paz em Deus. Sabe, nós estamos vivendo um momento muito complicado em nossos dias. Essa crise, essa pandemia, pegou a todos de surpresa e ninguém estava preparado devidamente para lidar com essa situação. E eu creio que essa mensagem aqui de Paulo é muito importante para nós, porque nós temos um homem com problemas, escrevendo a pessoas com problemas. Um homem que tinha tudo para ficar desesperado, triste, angustiado, confuso, como nós estamos nesse momento, nessa situação em nosso país e no mundo, dizendo a uma igreja para que eles pudessem ter paz e alegria em seu coração. Mas vamos mais um pouco. Vamos olhar lá no verso 12 desse mesmo capítulo 4 de Filipenses. Filipenses 4, verso 12, fala o seguinte, Paulo dizendo, sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Paulo aqui nos fala, não como uma espécie de super-homem evangélico, de um super-crente, mas um homem comum, como eu e você, que passava pelos altos e baixos da vida. E aqui ele apresenta os contrários na vida que ele levava. Momentos de necessidade e momentos de abundância. Momentos de mesa farta e momentos também de fome. E ele fala que conseguiu aprender um segredo durante toda essa situação. Nós vamos ver daqui a pouco que segredo é esse. Mas observe, esse é o verso que Paulo escreve antes de dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, esse verso, tudo posso naquele que me fortalece, não é uma carta em branco dizendo que nós seremos sempre bem-sucedidos, que tudo irá bem em nossas vidas, que o sucesso, a prosperidade, a vitória sempre vai coroar os nossos esforços e trabalho nessa vida. Paulo não podia dizer isso se antes ele fala que ele passou pelos extremos da abundância e da necessidade, da fome e da mesa farta em sua mesa. Aqui nós temos um homem em que as circunstâncias o afetam, no sentido de os problemas da vida, os altos e baixos, chegarem até ele. Só que Paulo não é afetado pelas circunstâncias. Essas circunstâncias não mudam o temperamento, não mudam o bem-estar emocional de Paulo. Isso não quer dizer que um cristão que siga esse segredo que Paulo aqui apresenta, seja uma pessoa indiferente às coisas do mundo. O que corre em nossas veias não é gasolina. Nós não somos máquinas. Nós somos pessoas que conseguem e que devem reagir às situações. Paulo fala, em outro momento, para se alegrar com os que se alegram, para chorar com os que choram. O cristão não é como os estoicos da época de Paulo, que ensinavam a ser indiferentes. E não importaria se fosse o nascimento de uma criança ou a morte de uma pessoa, uma grande bênção recebida na vida ou uma grande tragédia sofrida. Esses estoicos ensinavam as pessoas a manter uma atitude de indiferença diante dessas circunstâncias. Paulo não fala isso aqui. O que Paulo está dizendo é que o cristão ele deve
ser uma pessoa de tal maneira, embasada em Jesus Cristo, fundamentada em comunhão com o Senhor Jesus, que as circunstâncias não afetam o bem-estar emocional dele ou dela. Isso significa que o cristão, ele chora, ele se entristece, ele tem ansiedades, mas ele não se desespera como os pagãos fazem, como as pessoas que não conhecem a Jesus, porque ele sabe que as circunstâncias negativas dessa vida não o afastam do amor de Deus, da bênção de Deus, da graça de Deus em suas vidas. Mas o cristão também é uma pessoa que não se deslumbra, que não fica cego com as vitórias, com as coisas boas desse mundo, porque sabe que elas são passageiras. E elas não podem e nem devem ocupar o lugar da alegria que nós encontramos em Jesus. Uma alegria que não desaparece, que não muda, porque ela independe das circunstâncias em nossa vida. E então, lá no verso 11, vamos voltar a ele. Nós encontramos aqui o segredo que Paulo apresenta. Digo isto o quê? Essa questão de ele dizer que não estava em necessidade, ao ponto dos filipenses terem que ajudá-lo, porque estava pedindo, necessitando disso. E ele continua: não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o segredo. E aqui Paulo usa uma linguagem que ele pega emprestado das religiões de mistério da época do Império Romano do século I. Essas pessoas acreditavam que havia alguns segredos, havia alguns truques que pessoas iniciadas nos seus mistérios poderiam alcançar. Uma verdade, um comportamento, uma habilidade que estava longe do acesso das pessoas normais, mas que alguns privilegiados poderiam conhecer se participassem daqueles rituais. Paulo pega isso emprestado dessas pessoas, dessas religiões daquele tempo, e ele fala: eu aprendi o segredo. Nem uma religião pagã, não em rituais estranhos de pessoas que não conhecem a Deus. Eu aprendi um segredo na minha vida, no meu relacionamento com Jesus Cristo. E esse segredo é viver contente em algumas situações, não é? É assim que diz o texto? Não. Aqui ele fala: viver contente em toda e qualquer situação, seja ela boa ou ruim, seja ela agradável ou desagradável, seja o momento em que todos os planos, em que todos os sonhos, em que todas as viagens se realizam, seja no momento de pandemia, de crise, em que precisamos refrear os nossos sonhos, adiar os nossos planos, e muitas vezes sem saber o que vai acontecer no mês que vem, ou mesmo no ano que vem. Paulo diz que aprendeu esse segredo, e ele fala aqui que é viver contente. Um pastor que eu ouvi há alguns dias disse o seguinte, que quando as pessoas perguntavam a ele se ele estava bem, ele dizia: bem eu não estou, eu estou contente. Porque bem é muita coisa. Quer dizer que tudo em minha vida vai como eu planejei, como eu gostaria que fosse. Eu não estou bem, não vai tudo bem, porque tudo é muita coisa, mas eu estou contente, porque eu tenho a certeza que Deus cuida de mim, que Deus está me protegendo. Mesmo quando parece não haver a proteção dele em minha vida, eu sei que Deus é vivo e verdadeiro, e Ele cuida de mim, da minha família, da minha vizinhança, da minha igreja, das pessoas que eu gosto, das pessoas que o buscam sinceramente e de todo o coração. Isso é o contentamento. A palavra lá no grego original da Bíblia, para contente, quer dizer autarquia, ou autogoverno, autossuficiência. Esse é um estado em que a pessoa se sente bem a tal ponto em que ela não é alterada pelas circunstâncias ao redor. Esse é o segredo. E esse segredo vem de uma comunhão com Jesus. Lembra lá do verso incompreendido, em Filipenses 4, verso 13?
tudo posso naquele que me fortalece. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, esse verso ele é apreendido de forma muito interessante e em toda a plenitude que Paulo desejava aqui no original. Lá, nessa versão, nós lemos: posso enfrentar qualquer circunstância com a força que Cristo me dá. Posso enfrentar qualquer circunstância com a força que Cristo me dá. É nesse sentido que Paulo fala. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse é o segredo, esse é o poder do contentamento. O poder de saber que a nossa vida não está em nossas mãos. E se um dia você aceitou a Jesus como Salvador pessoal, saiba que a sua vida não te pertence mais. Ela agora está nas mãos de Deus, que cuida de você em todo o tempo, em todo o momento. Esse segredo, o poder do contentamento de que Paulo fala aqui, é o segredo que aprendeu Horácio Spafford, um advogado americano do século XIX. Ele nasceu em Nova York, mas ele rapidamente mudou-se para Chicago. E ali ele fez grande sucesso no mundo da advocacia. Ele se casou, teve 5 filhos e investiu boa parte do seu dinheiro em negócios imobiliários na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ele era um homem cristão que levava Deus bastante a sério, ao ponto de ele ser diácono e professor da escola dominical em uma igreja presbiteriana naquela cidade. Só que, quando ele tinha cerca de 42 anos, o filhinho mais novo dele, Horácio Júnior, teve uma febre muito forte e veio a falecer. 1 ano depois, com cerca de 43 anos, houve o grande incêndio de Chicago, em 1870, que queimou boa parte da cidade. 1/3 da cidade foi reduzido a cinzas em poucas horas de incêndio naquele lugar. Horácio perdeu praticamente tudo o que tinha, indo à beira da falência. Mas ele sabia o poder do contentamento em sua vida. Isso não o deixou se abalar. Ele, a mulher e as crianças se juntaram para ajudar as pessoas que perderam mais do que ele naquela tragédia, levando alimentos, água e providenciando os cuidados necessários para as pessoas poderem sobreviver àquela tragédia naquela cidade. Só que esse esforço trouxe muito cansaço a ele, a mulher e as filhas. E o médico da família recomendou que ele fizesse uma viagem para poder descansar um pouco, para poder recuperar as forças. E ele decidiu viajar para a Europa, para o país de Gales em particular, onde ali haveria uma série evangelística em que um pregador famoso da época, chamado Dwight Moody, ia pregar às pessoas naquele lugar, ali no Reino Unido. Ele juntou a família, foi de Chicago para Nova York, e ali ia pegar um navio em direção ao país de Gales. Só que quando estava na estação de trem, desembarcando rumo ao navio, ele recebeu um telegrama dizendo que se ele voltasse a Chicago, ele poderia recuperar parte do prejuízo que teve naquele incêndio 2 anos antes. E assim ele o fez. Ele pôs a mulher e as crianças no navio e voltou para Chicago. O que Horácio não sabia é que no meio da viagem, o navio em que estava a sua mulher ia colidir no meio do Atlântico Norte com um outro navio, uma embarcação de ferro. E a mulher de Horácio viu cada uma das suas 4 filhas, a mais velha com 9 anos de idade, a mais nova com 4 aninhos, morrer afogadas, uma a uma, sem que ela pudesse fazer nada, antes que a guarda costeira pudesse ajudar e trazer socorro àquele pessoal. Naquele navio morreram 200 pessoas, incluindo as filhas de Horácio. Quando ela foi resgatada, a mulher de Horácio mandou um telegrama para o marido, dizendo: salva sozinha. Quando Horácio recebeu a mensagem, ele foi imediatamente para Nova York, ele pegou o navio para encontrar-se com a mulher no país de Gales. Quando eles se encontraram, eles choraram bastante.
um ao lado do outro, um nos braços do outro, porque era uma tragédia muito forte para que ele pudesse aguentar totalmente. Eu não sei você, e eu não sei como você está enfrentando a situação dessa crise no Brasil nesse momento. Eu sei que muitas pessoas estão ficando desempregadas, algumas estão com o perigo real, se é que já não estão passando por isso, de ter falência na empresa, de ver todo o trabalho de uma vida indo por água abaixo, e estão desesperadas nesse momento. Horácio não estava enfrentando uma pandemia, mas estava numa situação muito complicada. Antes de completar os 45 anos de idade, ele havia presenciado a morte do filho pequeno, o incêndio da cidade, a perda de todos os seus bens praticamente naquela tragédia, e mais tarde a morte de suas 4 filhas no meio do mar. Uma pessoa normal, humanamente falando, teria razão para cometer suicídio ou para abandonar completamente a fé em Deus nesse momento. Mas esse não foi o caso de Horácio. Mais tarde, ao refletir sobre aquela situação, ele pôde contemplar a bênção de Deus em sua vida, apesar daqueles problemas. Ele pôde, em sua vida, experimentar o que Paulo fala aqui, o poder do contentamento em toda e qualquer situação. E por isso ele escreveu as frases muito bonitas de um conhecido hino evangélico, que diz o seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó sim certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu amado, minha amada, esse é o poder do contentamento. Isso é enfrentar toda e qualquer circunstância com o poder que Cristo dá a nós. Isso não vem pelo autoesforço, pela disciplina, pela autoajuda, por terapia psicológica ou por qualquer força humana que trabalhe no coração humano. Isso é fruto de uma relação com Deus, de uma comunhão com Jesus de tal forma que a alegria e a paz dele são mais importantes do que tudo. Mais importantes do que o emprego, do que a saúde, do que mesmo a vida nossa e nossos familiares. Mais uma vez eu repito, isso não quer dizer ser indiferente às circunstâncias, mas saber que apesar delas e acima delas, nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós, que mantém a nossa vida e que não importa o que aconteça, nós podemos ter felicidade em Jesus, nós podemos ter contentamento em Jesus. E nessa noite, eu desafio você a se entregar ao Senhor. Se você ainda não conhece a Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele. Receba o perdão dos seus pecados e decida viver para Ele em todo momento, em todo o tempo. Se você está desanimado ou está triste com a situação do mundo ao nosso redor, renove o seu compromisso com Jesus e experimente essa certeza, essa alegria de saber que não importa a circunstância, seja de fartura ou de fome, seja de abundância ou necessidade, de saúde ou de doença, de pleno emprego ou de ameaça de desemprego, de planos a todo vapor ou de planos desfeitos, Jesus pode trazer paz ao seu coração, mesmo em meio à dor, à tragédia e à morte. Que a Ele seja a glória, o poder e a força para todo sempre, e que Ele seja uma realidade poderosa em sua vida, te dando contentamento, paz e alegria em seu coração.
Assim como nós estamos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado porque em Jesus Cristo nós encontramos força e paz para nossos dias maus neste mundo. Obrigado, Senhor, porque em seu Filho amado nós temos a certeza que não estamos sós nesse planeta. Nós somos filhos e filhas amados do Pai Celeste e nós podemos, Senhor, descansar em seus braços de amor. Mesmo que tudo esteja desmoronando ao nosso redor, nós temos a certeza de que a sua bênção, a sua paz, a sua alegria, a sua graça repousa em nossas vidas. E nós queremos, Senhor, testemunhar ao mundo, em nossas famílias, em nossa vizinhança, essa verdade, de que nós confiamos no Deus vivo e verdadeiro, e que Ele, ó Deus, cuida de nós em todo tempo, em todo momento. Que essa certeza possa inundar o nosso coração e a nossa mente com descanso e com a segurança que somente o Senhor Jesus pode trazer em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa, hoje e sempre. Pedimos isso e agradecemos. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.